Bem-vindos ao webinar Academias Gulbenkian. Os próximos minutos serão dedicados a apoiar-vos no preenchimento do formulário. O formulário inicia com a missão. O que é a missão? Missão é a razão de ser do projeto. Define de forma inspiradora o motivo da existência do projeto. Consiste numa afirmação curta e focada em valores e benefícios que o projeto traz para a sociedade. Por exemplo, a Walt Disney diz "to make people happy". No entanto, a Ford diz: somos uma família global e diversificada, com um legado histórico do qual nos orgulhamos e estamos verdadeiramente comprometidos em oferecer produtos e serviços excepcionais que melhorem a vida das pessoas. De seguida, encontram a área de atuação. Indiquem as áreas de atuação da vossa entidade. Poderão escolher mais do que uma: arte, ciência, cultura, desporto, educação, saúde, solidariedade, tecnologia ou outras. Basta assinalarem as mesmas no formulário. No caso de assinalarem o campo Outras, deverão dizer o nome das mesmas. Relativamente à secção Local, Beneficiários e Monitorização, devem começar por escrever o nome do concelho, depois o distrito e por fim a freguesia. Estou em mais que um concelho? Basta clicar em Adicionar item e repetir o processo para outro concelho que querem mencionar. Estou em todas as freguesias de um determinado concelho? Neste caso basta escrever todas no campo Freguesias. Relativamente ao local, beneficiários e monitorização, a descrição do público-alvo deve seguir o seguinte exemplo. O promotor tem como público-alvo uma população de 200 pessoas com idades compreendidas entre os 14 e os 18 anos, igualmente distribuída em questões de género, sendo relevante mencionar as seguintes características e necessidades específicas: insucesso escolar, baixa resiliência, dificuldade na expressão, etc. Tenham em conta os seguintes dados: idades, quantidade, ambiente e dados sociodemográficos, ou seja, elementos ou problemas que a população apresente. Lembrem-se que quanto mais fiel for o retrato das pessoas a que pretendem chegar com o vosso projeto, mais próximos estão da definição perfeita do vosso público-alvo. Relativamente à vossa capacidade infraestrutural, devem descrever de forma breve as instalações da vossa entidade, indicando, por exemplo, se possuem instalações próprias ou se são cedidas, salas de formação, recinto esportivo, etc. Dependendo do contexto, descrevam o mesmo. Por exemplo, se o âmbito de atuação é desportivo, dispõem de um pavilhão adequado. Se vão ter formação na área de informática, têm os equipamentos adequados? Neste caso, deverão descrever os equipamentos que possuem. Por exemplo, o local dispõe de vários espaços, nomeadamente 2 salas de formação de 12 pessoas, sendo que uma delas está preparada para uma formação na área de informática. Chegou o momento de nos falarem um pouco sobre o vosso histórico. Projetos ou atividades desenvolvidas nos últimos 5 anos. Exemplo da estrutura de texto. O promotor tem como histórico mais relevante nos últimos 5 anos os seguintes projetos: corrida de beneficência, peça de teatro, etc. Devem agora descrever com detalhe cada um desses projetos. O projeto de corrida de beneficência teve como propósito sensibilizar a população para a importância de fazer exercício físico, respondendo deste modo à necessidade de diminuir a taxa de obesidade do público-alvo, jovens em idade escolar. Foi executado na zona geográfica Freguesia de Campanhã, na cidade do Porto, e obteve os seguintes resultados: inscrições na corrida, 150 euros. Angariação de dinheiro, 1.700 euros, para pagar consultas de nutricionismo aos jovens em idade escolar da Freguesia de Campanhã, Porto. Se tiverem links ou outros documentos, como relatórios, artigos, etc., que enriqueçam o vosso histórico, mencionem os mesmos. Quantas mais evidências forem apresentadas, menos descritivos têm de ser no vosso texto. Têm mecanismos de monitorização e avaliação das atividades correntes? Assinalem o sim ou não em conformidade com a maturidade do vosso projeto. E de seguida, em caso afirmativo, descrevam os mecanismos que vos permitem monitorizar e avaliar as atividades correntes. Exemplo. Monitorizamos o projeto de combate ao desemprego jovem através de contacto telefónico de 2 em 2 meses e avaliamos através da aplicação de um questionário de 6 em 6 meses. Na monitorização são verificados os seguintes itens: assiduidade nas ações formativas de procura ativa de emprego, utilidade dos conteúdos ministrados, etc. Na avaliação são verificados os seguintes itens: número de utentes que terminam o projeto de combate ao desemprego jovem, taxa de empregabilidade dos utentes que frequentaram a totalidade do projeto, entre outros que queiram mencionar. Se optaram pelas metodologias de referência, os próximos 2 diapositivos são para vós. Assinalem no formulário a metodologia que pretendem desenvolver: Incredible Years, Dream Teams, Mentor, Torrance Center Portugal. Outra. Podem consultar o guia de orientação para cada uma das metodologias no seguinte link. Optaram por outra? Nesse caso, terão de considerar que a metodologia terá de ter em conta todas as competências previamente selecionadas
e de seguida terão de preencher os seguintes campos no formulário: designação da metodologia, referirem os autores, a entidade ou personalidades, fontes bibliográficas, recomendamos que insira links e ou referências de publicações. E no campo observações, justifique de forma breve a escolha da metodologia. Por fim, mencionem se possuem alguma parceria ou autorização para a utilização da metodologia, clicando em sim ou não no formulário. Se optaram pelas metodologias experimentais, os próximos 3 diapositivos são para vós. Assinalem no formulário a ou as competências que pretendem desenvolver: adaptabilidade, autorregulação, comunicação, pensamento criativo, resiliência, resolução de problemas. Assinalem agora no formulário as ações que integram a metodologia experimental. Podem ser expositivas, orientadas, ativas ou outras. No caso de terem assinalado a opção Outras, indiquem quais são as ações que integram a vossa metodologia experimental. Descrevam as ações anteriormente selecionadas. Exemplo: se são expositivas, digam se são seminários e ou conferências e descrevam cada uma das ações, carga horária, perfil do dinamizador ou da dinamizadora, etc. Chegou o momento de indicarem os objetivos do projeto Academia. Para tal, lembrem-se que os objetivos devem ser específicos, quantificáveis, alcançáveis, ou seja, ao alcance dos recursos que dispõem, realistas, ou seja, enquadráveis na realidade que envolve o vosso projeto, e temporizáveis, ou seja, têm de ter uma data prevista para a sua conclusão. No webinar Objetivos SMART poderão ver com maior detalhe como criar um objetivo. Descrevam agora os resultados ou metas que se propõem a atingir. As academias devem garantir a obtenção de resultados, de modo a validar os objetivos anteriormente referidos e promover uma estratégia de sustentabilidade do projeto para além do período de apoio da Fundação Calouste Gulbenkian. Pretende-se que descrevam os resultados que pretendem atingir, tendo em conta a tipologia de público-alvo e os objetivos a que se propõem concretizar num determinado período temporal. Recordam-se de dizermos que os objetivos devem ser específicos, quantificáveis, alcançáveis, realistas e temporizáveis? Neste caso, as dimensões quantificáveis e temporizáveis vão ser muito úteis para descreverem os resultados ou metas que pretendem atingir. Este diapositivo é apenas para quem optou pelas metodologias experimentais. Descrevam em que medida a metodologia experimental que escolheram é uma mais-valia comparativamente às metodologias de referência. Em que contexto pretendem implementar a metodologia? Neste campo de formulário, basta assinalarem numa ou mais quadrículas o ou os contextos em que pretendem implementar a metodologia: comunidade, escola e ou família. Em que domínios pretendem implementar a metodologia? Neste campo de formulário, basta assinalarem numa ou mais quadrículas o ou os domínios em que pretendem implementar a metodologia: arte, ciência, cultura, desporto, educação, saúde, solidariedade, tecnologia e ou outra. Os seguintes campos de formulário são de preenchimento numérico. Qual a duração da ação? Tem apenas que escolher o período temporal que a vossa ação vai durar. Número de semanas por ano de intervenção direta. Aqui importa lembrar que nos referimos apenas às semanas em que vão ter uma intervenção direta e não à totalidade das semanas que compõem o vosso projeto. Imaginemos, o vosso projeto tem a duração de 2 meses, logo é constituído por 8 semanas. No entanto, a vossa intervenção direta é feita apenas durante 4, logo o número de semanas que têm que colocar é 4. Quantos elementos trabalham a tempo inteiro? Pelo menos 35 horas semanais. Quantos elementos colaboram a tempo parcial? E, por fim, quantos colaboradores são voluntários? Dentro da secção Ações e Público-alvo, deverão agora descrever os vossos beneficiários diretos, crianças e jovens. Escolham um intervalo de idades e indiquem quantos são do género masculino ou feminino. Beneficiário direto é o utente que recebe apoio direto, por via do projeto. Por exemplo, a criança que é diretamente visada encaixa no beneficiário direto, ou seja, integra o público-alvo. Já o irmão dela, que não é visado diretamente, é um beneficiário indireto. Precisam de especificar mais do que uma tipologia de beneficiários? Basta clicar em adicionar item e fazer o mesmo processo. Na eventualidade de terem outros beneficiários, para além das crianças e jovens, deverão clicar no espaço abaixo Outros beneficiários e escolher uma das categorias apresentadas. De seguida, coloquem no espaço à direita o número de beneficiários enquadrados na categoria que selecionaram.
Precisam de especificar mais do que uma tipologia de outros beneficiários? Basta clicar em adicionar item e fazer o mesmo processo. Terminem esta parte do formulário indicando o número de beneficiários por sessão de formação. Chegamos agora a uma secção diferente do formulário. Regiões de implementação do projeto. Comecem por escrever o nome do concelho, depois o distrito e por fim a freguesia ou as freguesias, no caso de estarem em mais do que uma. Estão em todas as freguesias de um determinado concelho? Neste caso não têm de escrever o nome de cada uma. Basta escrever todas no campo freguesias. Estão em mais do que um concelho? Basta clicar em adicionar item e repetir o processo para outro concelho que querem mencionar. Funcionamento. Descrição do funcionamento do projeto Academia. Descrevam com detalhe e rigor o horário de funcionamento, ficando claro o dia ou dias da semana e qual a duração dedicada a cada jovem. Em que local ou instalações decorrem as ações. Descrevam de forma breve as instalações onde vão decorrer as ações, indicando o número de salas e dimensão das mesmas, serviços de apoio quando necessário e outras características que considerem importantes para se perceber o quão o local é ideal para a execução das ações. Por exemplo, se o âmbito de atuação é desportivo, dispõe no pavilhão adequado? Se vão ter formação na área de informática, têm os equipamentos adequados? Exemplo de resposta. O local dispõe de vários espaços, nomeadamente 2 salas de formação de 12 pessoas, sendo que uma delas está preparada para a formação na área de informática. A secção Dados de coordenador ou coordenadora do projeto, indiquem, por favor, nos respectivos campos os seguintes dados sobre o ou a coordenadora do projeto. O nome, a função ou relação com a entidade. No caso de optar por referir a relação que o mesmo tem com a entidade, refira qual o papel dessa pessoa na entidade. E, por fim, o e-mail. Lembrem-se que o coordenador ou coordenadora deve ter formação e experiência adequada às funções e anexem na secção Upload de documentos o CV resumido. Chegamos à secção Avaliação. Descrevam como serão realizadas a monitorização e avaliação dos resultados obtidos. Refiram se o farão com os vossos recursos ou em parceria. Que métricas, escalas, ferramentas se propõem a usar. No webinar Monitorização e Avaliação, poderão ver com maior detalhe como monitorizar e avaliar o vosso projeto. Indiquem os parceiros e o respectivo contributo. Digam-nos quem são os vossos parceiros e digam de forma clara e objetiva de que modo cada um dos parceiros vai contribuir. Exemplo. Indicam o nome de parceiro e, de seguida, vai contribuir cedendo as salas de formação ou através de financiamento dos equipamentos informáticos, etc. Lembrem-se que é muito importante considerarem todos os custos que serão cobertos por entidades parceiras, seja em equipamentos, institucional, géneros ou de outra tipologia. Proposta de orçamento. Garantam que o financiamento solicitado à Fundação Calouste Gulbenkian não é superior a 60% e nunca superior a 30.000 euros do valor total do projeto. Sempre que terminarem de referir os valores com os quais o promotor, parceiro e Fundação Calouste Gulbenkian vão contribuir para uma determinada tipologia de área de despesas, cliquem em adicionar item para indicarem uma nova categoria de despesas elegíveis, como por exemplo, recursos humanos, bens e equipamentos, etc. A formação nas metodologias de referência é proporcionada pela Fundação Calouste Gulbenkian, não devendo por isso constar no orçamento. Consoante insira os valores, pode ir acompanhando abaixo o cálculo de percentagem de financiamento solicitado à Fundação Calouste Gulbenkian. Qual é a vossa estratégia de sustentabilidade a médio e longo prazo? Descrevam com detalhe e objetividade como vão garantir que o projeto tem condições de continuar a desenvolver-se para além da data de término do apoio da Fundação Calouste Gulbenkian. É essencial que a vossa candidatura demonstre que é sustentável, indicando como vão estruturar o projeto de modo a obterem resultados e de como os vão monitorizar para garantirem a fiabilidade da informação. A sustentabilidade não é necessariamente manter o projeto sempre com as mesmas características. O importante é que a instituição, após o apoio, continue a garantir os resultados pretendidos. Antes de submeter a candidatura, verifiquem se o projeto cumpre os critérios de elegibilidade expressos no regulamento. As verbas apresentadas no orçamento são sem IVA e em euros. Remetem em anexo os documentos solicitados, as regras de cofinanciamento exigidas são cumpridas. Dicas finais. Lembrem-se de assinalar o campo em que declaram pela vossa honra que assumem inteira responsabilidade moral e legalmente pela exatidão de todas as declarações prestadas. Salientamos a importância de lerem atentamente o regulamento antes de começarem a preencher o formulário. Poderá também ser útil responder a todas as questões no ficheiro em Word
e depois copiar e colar a informação para os respectivos campos do formulário. Tenham sempre presente na construção da vossa candidatura os seguintes dados. As competências a desenvolver no âmbito do presente concurso são adaptabilidade, autorregulação, comunicação, pensamento criativo, resiliência e resolução de problemas. Pretende-se, assim, aumentar a capacidade para resolver problemas complexos em contextos adversos, ampliar as oportunidades de realização pessoal e profissional e promover o bem-estar das pessoas, famílias e comunidades. Ainda dentro das dicas finais, convém que tenham atenção aos critérios de elegibilidade. O projeto, para ser selecionável, tem de respeitar os requisitos mínimos, isto é, tem de ser válido, estar de acordo com as regras, padrões de qualidade e os objetivos das Academias Gulbenkian do Conhecimento, sendo deste modo capaz de produzir resultados. É por isso fundamental respeitarem todos os passos e indicações na submissão da candidatura. Ainda nas dicas finais, tenham em conta também os critérios de performance. É fundamental que seja verificada uma relação entre o financiamento disponibilizado e os resultados atingidos. Lembrem-se que o projeto tem por objetivo o desenvolvimento de determinadas competências. Garantam que fica claro que determinados recursos vão proporcionar determinados resultados numa lógica sequencial, para que o financiamento também ocorra da mesma forma. É ainda importante referir os critérios de priorização. A vossa candidatura será mais pontuada se estiver de acordo com as prioridades da Fundação. Isto é, se o vosso projeto estiver relacionado com as artes, educação, ciência e beneficência, se tiver abrangência geográfica, se for comprovada a sustentabilidade a médio e longo prazo, a qualidade e diversidade de parcerias, designadamente locais, e rapidez de execução. Para terminar, lembramos a importância também de terem em conta os critérios de eficiência operacional. Se os critérios de performance estão muito ligados à capacidade de obter resultados, os critérios de eficiência estão relacionados com a sua capacidade de usar os recursos da melhor forma possível. Mostrem que vai ser simples monitorizar e avaliar o vosso projeto e a boa gestão do recurso que dispõem. Muito obrigado pela atenção.